Não, não é correto. Isso, ao meu ver, né, no meu entendimento, e seguindo o que está disposto na Constituição, no artigo 40, no parágrafo 8º, lá está disposto claramente que todas as vantagens, gratificações, tudo que for concedido para o servidor em atividade, ele tem que ser estendido também para o aposentado e pensionista. Está muito claro no artigo 40, isso eu posso até ler um pedaço aqui. Eu gostaria. Né? O artigo 40, parágrafo 8º diz: observado o disposto no artigo 37, inciso 11, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos da mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Então, quer dizer, o governo tenta maquiar, né, para tentar cumprir o artigo 37, mas descumpre o artigo 40. Então, ele fornece uma gratificação pessoal em atividade e esquece do aposentado e pensionista. Só que o aposentado e pensionista são pessoas que necessitam mais, né? Quando a pessoa vai para a aposentadoria, é uma época que ela está mais necessitada de receber uma remuneração digna para poder pagar um plano de saúde decente, para poder ter uma alimentação. Enfim, é uma fase da vida que a pessoa ela não pode ter um corte de remuneração. E sim, ela tem que seguir recebendo a mesma coisa que recebe, como se estaria trabalhando. Perfeito. E aproveitando a oportunidade da sua colocação, com referência ao aposentado, eu quero dizer, e quero mostrar aos telespectadores e ao senhor também, doutor Ademir, que o Estado, ao praticar essa injusta política salarial, de retirar os aposentados de qualquer folha de pagamento e as pensionistas, o Estado pratica uma das maiores injustiças contra os seus trabalhadores. O Estado, o próprio Estado, às vezes, através do Poder Judiciário, chamar o empresário, o empregador da empresa privada de mau patrão. Os sindicalistas costumam chamar o empregador na empresa privada de mau patrão. Ora, nós que trabalhamos com o patrão Estado, que participa da edição de leis de comportamento desse, em vez de ter um comportamento transparente, mostrando que ele é o bom patrão para a sociedade, cumpridor das leis, o Estado aparece na figura do mau patrão pelas suas ações contrárias ao texto constitucional, que limita a sua atividade. E ele procura burlar essa atividade. Agora eu quero mostrar. Esse aposentado, doutor Ademir, ele prestou excelentes serviços no passado. Aquele jovem policial que ingressa hoje tem a imagem daquele ex-policial aposentado. Ele tem aquela imagem como sendo a imagem que ele vai tentar imitar ou vai seguir aquele comportamento. De um comportamento de um herói da sociedade, que defende a sociedade, que luta contra o crime. E ele contempla que, embora ele siga os exemplos daquele policial, o Estado vai massacrá-lo da mesma forma que está massacrando aquele aposentado. E ele perde aquela ilusão e aquele sonho que ele ingressou na instituição. O senhor não vê dessa forma? Exatamente. Um exemplo de... E a salvação que os servidores policiais encontram, servidores da saúde, servidores da educação, são nos escritórios de advocacia, como o do doutor Mauro Diciano. Exatamente. Que funciona como protetor dos direitos desses servidores. Um exemplo disso é a insalubridade. Tem muitos aposentados que não recebem a insalubridade. Exato. E se pedir administrativamente, esse direito lhe é negado. Então, o policial ele passou pelos mesmos riscos que hoje um policial em atividade passa. Claro. Embora hoje a violência talvez seja até muito maior, mas é que hoje aparece mais na mídia. Exato. E na televisão. Exato. Mas antigamente, de uns anos, umas décadas atrás,
a violência também existia. E o policial não recebe a insalubridade, esse policial aposentado. E a justiça concede esse direito para ele. E tem muita gente que não sabe disso, não entra, não briga pelos seus direitos. Mas ele tem direito a receber insalubridade, claro, porque atuou numa atividade insalubre, claro, né, de alto risco. E graças a Deus que ele está aí vivo hoje, mas muitos deles deixaram suas pensões para as pensionistas, que também não recebem insalubridade, mas devem receber, porque o marido, né, exerceu aquela atividade, muitos deles morreram em atividade. É. Então ele tem direito a receber essa adicional de insalubridade, como recebe também hoje todos os aposentados, né, que se aposentam devem receber. Mas muitos que se aposentaram no passado não tiveram. É. E eles podem entrar com essa ação para pleitear, que provavelmente vai ganhar. A gente nunca disse 100%, mas é direito. E, doutor Ademir, nós temos também um outro direito que o governo criou de uma forma inadequada para fugir da incorporação desses valores, tá? Para não beneficiar os aposentados e as pensionistas. Mas o Estado criou uma gratificação chamada gratificação operacional de localidade. E essa gratificação, ela tem um valor de R$ 580 para a capital. E menor valor para o interior. Mas o que eu quero discutir é se essa gratificação que ele deu, o adicional operacional de localidade, ela, pela legislação constitucional, determina a incorporação desse valor ou não. Sim, nós voltamos aqui ao artigo 40. A mesma coisa que aconteceu com o GAP, que é a gratificação por atividade política. Isso. O artigo 40 é muito claro, eu tive a oportunidade de ler um trechozinho aqui, ele fala que toda a vantagem, toda a gratificação, tudo aquilo que for passado para o pessoal da ativa tem que necessariamente ir para a remuneração dos inativos. De uma forma indireta, incorpora. Incorpora, de uma forma indireta. Se passa para os inativos, ela está incorporada. Exatamente. E a pessoa passa recebendo essa gratificação, às vezes por mais de 5 anos. Como é que o Estado vem e depois tira dele? Depois que ele vai se aposentar, tira isso dele. Ele tem um direito adquirido a continuar recebendo essa gratificação. Perfeito. Ele não pode ser simplesmente, o Estado vai lá e tira, daí fere vários princípios constitucionais, como o princípio da irredutibilidade de vencimentos também. Perfeito. Entende? Então, é assim, flagrante a violação desse texto constitucional. O Estado, com essa lei complementar, ele está violando, assim, violentamente o artigo 40 da Constituição Federal. Perfeito. E eu tenho aqui, vou lhe mostrar, uma demonstração do Estado que ele não concede reajustes para os policiais. E os reajustes são concedidos através desse AOL, dessa gratificação de atividade policial que o senhor colocou, desse adicional de local de exercício, ALÉ, está entendendo? E muitos outros. E que o telespectador deve estar acompanhando agora no seu vídeo a colocação que eu estou fazendo para o doutor Ademir. Veja aqui, não houve reajuste, não houve reajuste. O senhor veja, desde 95... não há reajuste salarial na Polícia Civil. Ele é concedido através de gratificações que torna o salário do policial salário gratificação, que é injusto e é indigno para um policial, um servidor que exerce um trabalho de alto risco como a segurança pública. Agora eu pergunto para o senhor, qual é o comportamento do Poder Judiciário na análise dessas questões levadas pelo escritório de advocacia que o senhor trabalha, que é do Dr. Mauro Deciello?